Fala, rapaziadinha do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do Cadu, né? Não é só na Opa, live que aqui aparece assim? Cadu. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o que, Cadu? Vamos falar sobre a projeção. Como foi o primeiro turno do Botafogo nesse Campeonato A Brasileiro. projeção para o segundo turno e falar como foi o Botafogo no primeiro turno do Brasileirão também, né? Mas antes da gente começar a falar aqui, tem já que, sabe, tem rapaziada. que fazer o quê, né? Chega junto, aquele combo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, porque assim, a gente faz live todo dia, 1h30 da tarde, vocês estão careca de saber. Acabou o jogo também, todo mundo entra aqui, porque já sabe que tem live do Fogonete. Apitou o árbitro, tem live. Tem live do Fogonete, mas, por outro lado, tem vídeos como esse, de opinião, de análise, de informação, que a gente faz quando dá na telha. Quando pinta alguma coisa, a gente aparece e vem aqui. Se você tiver com o sininho ativado, você vai receber uma notificação 30 minutos antes e, claro, vai saber de tudo que acontece aqui no nosso canal do Fogonete. Né? E no vídeo de hoje é o quê? Análise do primeiro turno do Brasileirão. Perfeito. Vamos lá, Cadu. Começando aqui, eu quero saber o seguinte, o Botafogo hoje está em 11º no Campeonato Brasileiro, terminou o primeiro turno, né? Em 11º, com 24 pontos. Falamos na live várias vezes que o objetivo do Botafogo não era para ser muito diferente disso. Então eu te pergunto de forma direta, cumpriu o objetivo? É isso mesmo que a gente esperava do Botafogo? Já de cara uma pergunta dessa, exatamente todo mundo, né, já discutiu isso em algum lugar nas suas redes sociais. E aí, Botafogo na 11ª colocação, nessa passagem para o segundo turno, era o que você esperava? Tá dentro do esperado? Para mim, sim. Né? O Botafogo começou o campeonato com um discurso de que, né, como diz o técnico Luiz Castro, não vendeu ilusões em nenhum momento. Perfeito. E é isso mesmo que tem acontecido, né? E o Botafogo até fez um primeiro turno sem sustos, podemos dizer assim, né, Gentili? Pisou ali em um momento rapidinho na zona de rebaixamento, mas se manteve sempre ali na primeira parte da tabela, às vezes fugindo um pouco, tá ali bem na divisão, na 11ª colocação, e era tudo isso que a gente esperava mesmo, de verdade. Até para algumas projeções iniciais, o torcedor do Botafogo podia até imaginar que seria mais um pouquinho encardido. E acabou que fez um primeiro turno bem pacífico, né? Exatamente, né? Assim, do início do Campeonato Brasileiro, logo no início ali, o Botafogo começou tão bem que chegou ali a figurar entre os primeiros colocados e acabou gerando... Esse momento também, né? Aquela expectativa, uma euforia, né? Que todo mundo, meu Deus! E aí o Texas chegou a falar, o Texas chegou até a falar, tipo, se tiver lutando pelas primeiras colocações, quando tiver ali na segundo turno, vão fazer o necessário. Mas aí o Botafogo passou por aquele momento de instabilidade, né? Chegou em 13 jogos, perder 10, né? Acho que esse aí agora foi no finzinho, né? No finzinho exato. Nesse ponto, acho que foi onde a campanha do Botafogo foi um pouco pior do que deveria, né? Não era para ter uma sequência de 10 derrotas em 13 jogos. Acho que isso acabou um pouco puxado demais, né? Foi a primeira crise, né, do Botafogo na gestão da SAF, né? Perfeito. Teve eliminação na Copa do Brasil, teve invasão no centro de treinamento. O Botafogo até conseguiu, de certa maneira, corrigir isso, né? Passar por esse problema com certa tranquilidade. E começou, né? A sensação que o torcedor do Botafogo tem é que no finzinho do primeiro turno o Botafogo começou, de fato, a arrumar o time com o técnico Luiz Castro, que teve momentos de muita contestação. E muito dessa pressão se dá, claro, pelo desempenho do Botafogo em casa, né? O Botafogo realmente, assim, o Nilton Santos, que sempre foi um alçapão, um lugar que o Botafogo conseguia fazer bons jogos, com o Luiz Castro não foi assim, né, nesse Campeonato Brasileiro. E já que a gente falou aqui, né, o Botafogo somou 24 pontos, na tabela de classificação, mas se a gente se aprofundar na performance do Glorioso dentro de casa, a gente vê alguns números que são preocupantes e que devem ser corrigidos para não tomar aquele susto, né, no encerramento do campeonato. Só para vocês terem uma ideia, a gente anotou aqui, né, o Botafogo tem a 3ª pior campanha como mandante no Brasileirão. Olha aí. Né? Só para complementar aqui, ó, o Botafogo só está à frente de Juventude e Fortaleza, que são os últimos 2 clubes, né? São os lanternas da competição. O Botafogo perdeu, por exemplo, a times como Goiás, como Avaí. Empatou com o próprio Juventude, Empatou com o próprio Juventude, que hoje está brigando pela lanterna do Brasileiro. Então, tipo assim, de fato, mostra que a campanha do Botafogo não foi nada boa. Por outro lado, fora de casa é o que, né, dá esperanças de que o Botafogo possa viver dias melhores, né, Cadu? O Botafogo tem se destacado justamente por ser um dos
piores, né? Piores visitantes para os mandantes, né? Para os mandantes, Botafogo tem sido uma pedra no sapato. O visitante ingrato, né? O visitante ingrato. Aquele primo chato, né? Que chega ali Exato. e perturba, né? Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo tem a terceira, né? Tem a terceira pior campanha como mandante, mas tem a terceira melhor campanha como visitante. Foram 14 pontos somados em 10 jogos, ficando atrás apenas, né, nesse ranking do líder Palmeiras e do Fluminense, que vem numa ascensão aí com o técnico Fernando Diniz. Né? Líder e vice-líder do Brasileiro, então, né? Exatamente. E fora do Newton, o Botafogo venceu 4 jogos, empatou 2 e perdeu 4. Números que mostram por que o Botafogo está exatamente no meio da tabela, né? Se dentro de casa está perdendo e fora de casa está ganhando, né? Exatamente, é o equilíbrio, né? O equilíbrio na tabela de classificação. É exatamente isso que os números, que a gente traduziu aqui nos números, a gente vê na tabela de classificação. Botafogo na 11ª colocação, e tem aqui, né? São 24 pontos, né? Um aproveitamento de 42,1%. Marcou 19 gols e sofreu 24. Tá com saldo negativo de gols, né, gente? E falando agora também, vale lembrar, Cadu, que o Botafogo tá nesse meio de tabela e todo mundo está satisfeito com esse meio de tabela, muito porque se trata do início do projeto da SAF, né? Por exemplo, mostra que nesse início de Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi para o mercado da bola e trouxe simplesmente 12 reforços, né? 12 reforços em 30 dias, né? A gente viu uma Exatamente. Entrevista recente agora com o John Textor na inauguração, né, do novo vestiário do Botafogo no Newton Santos, que ele diz, né? Eu tive 30 dias para contratar um time, né? Porque o Botafogo não tinha dinheiro, né? Até pela burocracia, a injeção financeira e tal. Então, teve 30 dias para trazer 12 reforços. E aí a gente pode já analisar aqui, lembrar quais foram esses reforços e ver quem mandou bem e quem mandou mal, né, gente? Exatamente. E além dos reforços de jogadores, o Botafogo também trouxe um treinador, né? E o treinador esse que chegou depois de alguns jogadores. Então, assim, é muito pouco tempo para você esperar uma revolução completa, para ver vale um time destacar que o Luiz Castro não não conseguiu nem estar à beira do campo na estreia do Brasileirão, por exemplo. Perfeito. Então vamos lá. Dos contratados que o Botafogo fez no início do Brasileiro foram Felipe Sampaio, Lucas Piazon, Saraiva, Patrick, Oyama, Vitor Sá, Vitor Cuesta, Nico Ramalainen, que já foi até embora, Gustavo Sauer, Lucas Fernandes e o Tietê, né? Esses foram os jogadores escolhidos pelo John Textor para iniciar esse projeto do Botafogo, da Botafogo SAF, né? E aí, quem desses que você acha que chegou e deu conta do recado, que realmente se mostraram imprescindíveis? E também quem são aqueles outros que não foram bem, não deixaram saudade? Também tem aqueles que passaram de ano, né? Mas a gente já comentou em algumas lives, né? A gente tem que destacar logo no início do campeonato quem foi o grande destaque do Botafogo foi o Vitor Sá, né? Se a gente lembrar bem, agora ele está afastado, jogos, né? Totalmente. Exato. Tá no departamento médico, em transição, tá próximo de voltar, inclusive, para ficar na ativa aí nesse segundo turno. Mas assim, Vitor Sá foi o primeiro destaque aí positivo do Botafogo nessa primeira perna nos primeiros jogos do campeonato, melhor dizendo, né? E assim, podemos dizer que ele foi o principal destaque, porque se a gente for olhar os outros nomes, no iniciozinho do campeonato, a gente não viu muito. Só o Cuesta, vamos dizer? O Cuesta o Cuesta ele surgiu depois, né? E, assim, na minha avaliação, acredito que na do Gentili também, por causa a curva do Vitor Sá, ela, né? Oscilou. Ele teve uma oscilação. Já o Vitor Cuesta, a gente pode dizer que ele foi um dos mais regulares, né? Perfeito. Ele foi, na avaliação geral, o Vitor Cuesta, para mim, foi a principal, o destaque positivo do Botafogo, ficando ali um pouquinho, tá? Com o Lucas Fernandes, que acho que o Gentili vai destacar isso agora, né? Exatamente, que a gente está falando do início, né, da montagem do novo elenco, mas agora mais próximo do final do primeiro turno, outros jogadores que começaram a se destacar bastante, né? O Oyama lá no início também foi outro jogador que começou bem, mas depois oscilou, né? Foi. Acho que vale citar também. Mas hoje não tem como negar que o Lucas Fernandes seja talvez aí o principal jogador que tem vestido a camisa do Botafogo nesse primeiro momento dessa montagem desse novo elenco. Ou seja, no balanço geral, né? No balanço geral, a gente destaca aqui o Cuesta e o Lucas Fernandes. O Vitor Sá também, se voltar a jogar aquilo que já jogou,
pode entrar nessa lista, mas hoje mais certo ali, é isso mesmo, né? Exatamente. O Cuesta e o Lucas Fernandes, pra gente, foram os dois jogadores que tiveram um destaque mais positivo nesse primeiro turno do Brasileirão. Opine aqui nos comentários, a gente quer saber também se vocês concordam com isso, né? Se vocês acham que o Vitor Cuesta e o Lucas Fernandes foram, sim, os destaques positivos do Botafogo nesse primeiro turno. E agora a gente tem que falar de quem? De quem decepcionou, né, gente? Antes de que ele decepcionou, tem também quem oscilou, mas que tá ali no meio termo. Passou de ano, assim, de repente, ou tá em recuperação, ou passou de ano ou ficou em recuperação ainda, bom. vamos ver. Porque, por exemplo, Oyama começou bem, caiu. Saravia, mesma coisa, começou muito bem, depois caiu. Né? Foi. Podemos dizer que o Sauer entra nessa lista? Ou esse ainda não, menos ainda, né? Mas o próprio Vitor Sá, né? O próprio Vitor Sá começou bem. O Vitor Sá e o Tietchan. Começou mal, e o Tietchan ao contrário, né? Começou mal e depois melhorou. Então, esses jogadores que estão ali no meio termo, que a gente ainda quer ver mais. O Piazon também entra nessa lista, né? Um jogador que começou muito mal, não era nem utilizado e agora tá ali também mostrando. E o Patrick de Paulo, de repente? Patrick de Paulo começou bem mal. E aí? Também acho que entra nessa lista. O Patrick de Paulo, bem lembrado, também entra nessa lista. É um jogador que começou muito mal e, claro, a evolução ele agora. Pega a carona do Tietchan ali, né? Começa mal, mas... Ele que... Acho que o Tietchan é que pega a carona do Patrick, né? Acho que quem começou o movimento foi o Patrick, né? Ele que começou a melhorar antes e o Tietchan veio na sombra e tá jogando também. Então, tipo assim, desses jogadores mesmo... Então, quem, por exemplo, falamos de vários nomes aqui. Quem decepcionou mesmo? Quem decepcionou Decepção. Bom, pela pompa, né? Pelo destaque aí da janela, sem dúvida, assim, eu tento evitar colocar muita carga, definitivo, né? Rótulos. Mas assim, de certa forma, quem desapontou a torcida do Botafogo inegavelmente foi o Patrick de Paulo, né? Se a gente fizer um balanço aqui da expectativa versus realidade, sem dúvida alguma, até pelas poucas aparições no time titular do Patrick de Paula, né? Foi uma contratação, teve uma historinha fora de campo aqui e ali. Quando entrou em campo, inicialmente não jogou bem, depois agora está melhorando. Então, já, pelo menos, fica algo positivo de que pode ver lá na frente alguém melhor, né? Um cara mais. Não, o Patrick de Paula, apesar dessa desapontamento da torcida e na nossa análise, né? Ele vira o turno, assim como o Tietchan, que a gente disse aqui, né? Com um sinal positivo, né? Com a curvinha ali para cima. E o Gustavo Sauer, né? O problema do Gustavo Sauer era que ele vem, né? Veste a camisa 10 e tal. Médico também, né? Termina aqui o primeiro turno, no departamento médico, né? Com problema no tornozelo esquerdo, né? Uma cirurgia, depois agora uma infecção, né? Quando teve em campo não mostrou muita coisa. Se teve uma boa partida, foi contra o Santos que ele entrou bem. Tirando isso... E fica delicado também para fazer uma análise, né? Com o jogador mais do pesada médico. Tá no departamento médico, mas exato. Também tá devendo, não tem como negar, tá devendo, né? Mas quem sabe vai ter mais oportunidades aí na frente. E a gente queria saber de vocês também. Para vocês, o Patrick de Paula é a grande decepção desse primeiro turno do Botafogo? Vocês também conseguem enxergar uma evolução e que essa decepção mude, né? No segundo turno, que ele possa ser um dos destaques positivos do time, mudar o time, né? E por Queremos saber a opinião de vocês. Quem foi também o grande reforço, né? Bota aí também quem foi o grande reforço. Foi o Sampaio? Foi o Cuesta? Foi o Lucas Fernandes? Queremos saber de vocês aí. Bota aqui embaixo. Bota que aí, a gente está curioso. E, Gentili, a gente fez aqui a análise do primeiro turno, mas não tem como a gente ir embora desse vídeo aqui, né? Sem fazer uma rápida projeção aqui para a segunda perna do Brasileirão 2022, perfeito, né? A gente sabe que o Botafogo trouxe 12 reforços na primeira janela, mas nessa segunda janela, né, que vai até o dia 15 de agosto, que vai pegar exatamente esse início de retorno, o Botafogo foi ao mercado e está pincelando, assim, fazendo pequenos ajustes no que deu errado na primeira janela, né? Os famosos reforços pontuais. E a gente já sabe que até a gravação desse vídeo, né, até o fechamento aqui do primeiro turno, o Botafogo trouxe Marçal, lateral esquerdo, Eduardo, meia, Luiz Henrique, atacante, e Adrielson, zagueiro. Já são o quê? 4 nomes aí para a segunda janela. Tem algumas outras contratações aí que já foram até encaminhadas para o ano que vem, né? Como o Marlon Freitas, volante e capitão do Atlético Goianiense, mas tem algumas negociações que estão em andamento aí, né, gente?
Exatamente. Em negociação, por exemplo, temos aí o Orreda do Godoy Cruz, que o Botafogo deu meio que um ultimato para ele, tem que ser agora ou vai ou racha. Ponta esquerda, né? Exatamente. Também tem o Daniel Ruiz do Milionários da Colômbia, que o Botafogo fez jovem. proposta, mas ainda não tem resposta. Seria o 6º jogador sul-americano, viria para se ambientar e brilhar realmente em 2023. E também tem a questão do Danilo Barbosa, um jogador primeiro volante que estava no Nice, jogador que já está com a situação mais encaminhada, deve ser reforço aí, o próximo reforço. Campeão com o Palmeiras da Libertadores 2021. Perfeito. E aí tem o Tiquinho Soares, né, jogador do Olympiacos, que joga a primeira fase da Champions League, chega para ser o camisa 9 do Botafogo, mas ainda tem que convencer o clube lá a liberar. Tem o valor para pagar, o Botafogo, o Texas no caso, já está ciente que vai pagar, e então é só essa negociação mais fina. Sobre os reforços que já chegaram, esses 4 que já chegaram, 3 já estrearam, né? Sim. O Marçal, o Eduardo e o Luiz Henrique, todos eles já começaram a jogar. Os 2 primeiros, Marçal e Eduardo, já foram titulares, já demonstraram seu valor, já chegaram somando. O Marçal, por exemplo, tomou conta da lateral esquerda como que era esperado, realmente, né? Mostrou ser outro nível de jogador em relação ao Hugo, que é um jovem que vai ficar ali ganhando experiência, mas o Marçal mostra que ele está pronto e chega para resolver o problema. O Eduardo também é nesse nível, acho que ele... mostrou suas credenciais, né? Ele entrou no lugar do Lucas Fernandes, e o Lucas Fernandes jogou um volante para trás, ele virou volante, e aí o time encaixou muito bem. Incorporou, né? Incorporou o meio-campo do Botafogo, que era inclusive a ideia da diretoria nessa segunda janela. É exatamente isso a questão, é melhorar a qualidade do time, e melhorou, né? E aí agora, por exemplo, falta o Luiz Henrique, né? Que começou na reserva no último jogo, entrou aos 35 minutos do segundo tempo, teve 10 minutinhos de jogo, mas agora já começa a ficar mais à disposição ali, claramente vai ocupar o seu lugar ali de titular. Aumenta a concorrência no ataque também, né? A gente falou do primeiro turno e esqueceu de citar o Jefinho, por exemplo, que foi uma grata surpresa bem no encerramento ali, né? Uma contratação interna, né? Aquele jogador que veio do Sub-23, o Botafogo encontrou. Então, a minha projeção é o Botafogo cada vez mais encorpado, cada vez mais subindo aos pouquinhos ali na tabela de classificação. Hoje tá isso assim, o Botafogo está em 11º. É real a possibilidade de um G9 no Campeonato Brasileiro. Já falamos isso nas lives, né? A chance de ter uma final na Libertadores e uma final brasileira na Sul-Americana é enorme. E aí basta na Copa do Brasil também ficar algum dos que estão ali em cima já ser campeão, joga para G9. E aí, o Botafogo em 11º é um candidato real a ficar com a vaga. E tem uma questão, né? O Botafogo termina o primeiro turno na 11ª colocação e todos os reforços ainda não estrearam, né? Então, imaginando um G8 e G9, é claro, assim, que o Botafogo tá no retrovisor, né? De lugares melhores, e é isso aí, não tem tá como. muito perto. Inegável. Acho que é isso. Fizemos o resumo aqui do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Também a projeção para esse segundo turno. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Escreve aí a opinião, o que vocês acham. Botafogo na Libertadores, Botafogo na Sul-Americana, vai lutar contra o rebaixamento. Então eu queria saber a opinião de vocês. Cadu, valeu pela presença aí nesse vídeo. Vou voltar mais vezes nesses videozinhos aqui também. Aí, foi bacana. A gente se estendeu um pouquinho aqui, né? 20 minutos de vídeo, mas creio que a galera tenha ficado aqui até o final. Então não se esqueça, hein? Não sai desse vídeo aqui sem deixar o like. Confere aí se você é inscrito no nosso canal, se você gosta do nosso trabalho. E não esqueça também de deixar aqui a sua projeção para o segundo turno, né? Agora é o que interessa. É a única competição que o Botafogo tá em campo aí, né? Tá competindo. Tá? Botafogo vai aonde? Até onde nesse Brasileirão? Queremos saber a sua opinião. Valeu, Cadu. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Depois a gente volta. Valeu!